meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Nós estamos meditando nas noites aqui na nossa Igreja do Calvário sobre esse tema muito importante, vencedores. E ele é bem propício para esse mês. E de forma específica, para essa semana. Na sexta-feira começa um evento muito importante para a humanidade, as Olimpíadas. Mas, quando nós afirmamos que nós somos vencedores, não por nossas forças, por Cristo. O livro de Apocalipse fala e traz uma mensagem que a igreja de Cristo na terra, ela milita, ela sofre, mas no céu ela tem um lugar de honra. E é isso que nós acreditamos. E por isso que nós somos mais que vencedores. Eu convido você a abrir sua Bíblia, impressa ou digital, acompanhar comigo também aqui na projeção, lá na carta de Hebreus. Hebreus 12, de 1 a 3. A carta de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Você acompanha comigo, por gentileza? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado. A sua palavra foi lida e ela por si só tem toda a autoridade para transformar o coração de todas as pessoas aqui na tua igreja. Mas me usa para louvor e honra do teu nome, menos de mim e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa imagem aqui, ela viralizou no último mês. Não sei se vocês receberam, viram algum vídeo relacionado. Essa mulher, à sua direita, a espanhola, a Laura Garcia. Ela é atleta marcha, que faz aquela marcha atlética por 20 km. Nesse campeonato europeu de marcha atlética de 20 quilômetros, faltando apenas 5 metros para a linha de chegada, ela, vendo já o louro, a vitória, a celebração, ela começa a celebrar e se distrai com a celebração. Quando ela percebe, ela foi ultrapassada por essa ucraniana chamada Ludmila. Não vou arriscar falar o sobrenome não, mas está lá. Pela Ludmila. Ela perdeu a marcha atlética nos seus últimos 5 metros pela distração da vitória. Um grande erro para os atletas. A distração. Essa distração é o coração e a tese de Hebreus. Aqueles irmãos estavam distraídos pela perseguição. Assim como a Laura. Estava achando a pontos de ser vitoriosa, mas aquele povo que recebe essa carta, eles estavam tentando voltar para o judaísmo, porque a perseguição agora se aplaca e aperta. Mas as Escrituras num todo nos mostra que a nossa corrida não é apenas uma marcha atlética, mas é uma maratona difícil, dura, árdua, que não devemos desistir. Em contraponto às distrações, eu trago essa outra imagem, emblemática nas Olimpíadas. Essa é a conhecida Gabriela Andersen, uma suíça, que correu a primeira maratona de 42 quilômetros dos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles. Eu creio que vocês, olhando essa imagem, vocês comecem a relembrar todo o sacrifício dessa mulher para cruzar a linha de chegada.
Se eu perguntar para vocês, quem presenciou e vivenciou isso aqui, quem foi a grande vencedora dessa maratona? Tenho convicção que vocês não vão lembrar. Mas vocês lembram? Ela chegou em 37º lugar. Todo o seu esforço, seu esmero para cruzar a linha de chegada, trouxe uma recompensa que ela jamais esperaria. O que as Escrituras nos propõem é uma maratona árdua, que você não consegue cruzar a linha de chegada sozinho, mas na perseverança, na persistência de Jesus Cristo. E essa é a proposta da carta de Hebreus. E aqui, queria trazer para nós, de forma bem prática, para a gente trazer a contextualização, como está a situação espiritual daquele povo. A situação espiritual dos hebreus, eles não conheciam diretamente a pessoa de Jesus. Já era uma geração posterior que Jesus não estava, aquela geração não viu Jesus fisicamente, mas as histórias. Então isso, de certa forma, já trouxe um distanciamento para aquele povo. Aquele povo, por si só, já ficou um pouco acanhado, com medo. Eles já não eram novatos na fé. Eles já tinham uma caminhada. Mas agora, essa caminhada se esfria, porque a perseguição aplaca. Eles também enfrentaram essa perseguição, mas não a ponto de perderem a vida, como era assim com outros povos. Quando nós olhamos ali na igreja primitiva, em Atos, os cristãos eram chamados de luz do mundo. Sabe como eles eram tratados? Como estacas vivas nas praças. Nero coloca os cristãos e fala: se vocês são a luz do mundo, então vocês vão iluminar. E queimam aqueles homens e aquelas mulheres. Jogavam eles em coliseus e soltavam leões. E eles, sim, perderam a vida. Mas os hebreus não, era uma perseguição assim, ainda direta, mas velada, mas poupando a vida daqueles irmãos. Estavam retardando o crescimento do cristianismo. Isso aqui é muito importante. E se você identificou com algum daqueles pontos, meus irmãos, essa carta é direcionada para nós também. De Sorocaba, de Votorantim, de onde você estiver, onde você mora. É para nós essa carta. Porque em algum momento da nossa maratona, nós enfrentamos algo similar a esses irmãos. Quando nós, e Jesus, o Espírito Santo, nos confia essa transição e essa passagem de bastão do Evangelho, você está encarregado de falar e de amar Jesus a ponto da próxima geração ver em vocês e ver na sua família que Jesus é tudo na sua vida. E se em algum momento nós não passarmos esses bastão de forma coerente, coesa, nós estamos retardando o crescimento da igreja de Cristo. Isso é muito pesado. Isso é muito difícil. Ai de mim. Não conseguir para a futura geração, a próxima geração, essa passagem de bastão. O próprio Jesus fala que vocês farão coisas maiores. Falando exatamente no tempo de atuação e no tempo que nós temos a responsabilidade de transferir e passar o Evangelho. E eles estavam também enfraquecidos, fé enfraquecida. Eu estou tão insensível, eu não ouço mais a voz do Senhor direcionando minha vida. Bom mesmo era quando eu ia na igreja, dava calafrios, eu sentia o Espírito Santo no meu coração. Agora parece que se tornou automático, mecânico. Grande perigo. Esses irmãos estavam passando por isso. Eles tinham uma negligência no culto. Eles não iam. Esse versículo aqui é um versículo muito conhecido para refutar os desigrejados. A pandemia trouxe o conceito que nós podemos ser igreja em casa. Esses irmãos passavam a mesma dificuldade. Eles estavam cultuando, mas não estavam congregando. Então, estavam negligenciando o culto. Meus irmãos, a partir disso, e muito mais desdobramentos dos hebreus, a proposta hoje é a gente, com esse texto, avançar como vencedores. Eu gostaria de trazer 3 conselhos bíblicos para avançarmos.
É importante entender que, para nós avançarmos, nós temos que entender também para onde eles estavam voltando. Eles estavam retroagindo. Eles queriam voltar para a antiga dispensação, para a fé dos patriarcas, a liturgia, o culto, a sinagoga, os ritos, as leis. O judaísmo já tinha caído. Cristo veio e cumpriu toda a lei. Então, Cristo é superior a toda religião. E aqueles irmãos estavam regredindo e voltando para o judaísmo, porque o judaísmo era uma religião que ainda não era perseguida. Perceba que toda vez que a gente recua para um lugar o quê? Confortável. Não é porque é um lugar confortável, é porque Deus está lá. Às vezes, na tribulação, Deus está e no conforto não. Então nós precisamos nessa maratona fazer o quê? Avançar, adiante, para frente. E a primeira ação que eu proponho biblicamente aqui, é que nós olhemos para outros vencedores, outros que já venceram. Volte seus olhos, por favor, ali no verso, a primeira parte, o 1a, que diz assim, está na projeção também. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nos foi apresentado no contexto imediato anterior, aqui o capítulo 11, que é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Grandes homens e mulheres que tinham uma fé viva. Então, que eles colocaram no hall da fama da fé. É aqueles que estavam ali em destaque. Talvez, se fosse hoje, grandes atletas estariam com os recordes ainda intactos. O que o autor faz? Olha aqui. Olha esse. Olha isso que ele passou. Para lembrar que tem outros que já venceram e já estão desfrutando da medalha de ouro. Já estão no pódio, desfrutando da presença real de Jesus Cristo no céu. Ele faz isso para aterrissar os leitores. Olha, a fé de vocês no Antigo Testamento é muito importante. Mas olhem, a sombra não faz do novo para trás. Faz do Antigo Testamento olhando para o novo. E nós fazemos isso muitas vezes quando nós lemos as Escrituras. O que nós fazemos? Estamos no Novo Testamento, pós-Jesus, pós-cristã, uma era pós-cristã. Eu faço a leitura daqui, mas não é. É de Gênesis para lá. Existem só duas alianças. A antiga, a pacto das obras, e o pacto da graça. Nós estamos no pacto da graça, mas é contínuo. E aqueles irmãos queriam voltar e se apegar às antigas tradições, porque era confortável para eles. Então, Moisés, Davi, Abraão, eram homens o quê? Notáveis e memoráveis. Jesus, não vi Jesus, Jesus não, mas tem que ir com os mais antigos, né? Era essa a proposta deles. Mas o porquê que ele pede para olhar para eles? Porque é muito importante. O exemplo de vida deles, de fé, é para apontar para aquele que veio e cumpriu tudo, e que é superior. Jesus Cristo. Essa é a proposta do autor ali. O texto não sugere que esses homens e mulheres que já encontram no céu, eles não estão nos observando como se estivesse de braços cruzados. Na ideia, a proposta é assim, do texto original. A palavra ali, testemunhas, não é igual, é diferente de espectadores. A palavra testemunhas ali é a raiz do mártir, aquele que morreu por Cristo. É aquele que viveu de tal forma a caminhada da fé, com exaustão e com dor, que ele cruzou a linha de chegada para honrar e glorificar o nome de Cristo. Ele é um mártir, ele dá a própria vida. Então, se vocês se inspiram nesses homens, nessas mulheres, podem olhar para eles sim como vencedores. Mas eles estão apontando para aquele que é suficiente por si só. Jesus. E aqui tem uma citação do Wisby, que é muito importante, muito impactante para a gente compreender esse conceito. Ele fala que essas pessoas, os heróis da fé, não testemunham o que fazemos. Olha só. Eles não estão testemunhando
eu sou parecido com Abraão, tenho muita fé. Não é isso. O que é? Antes, testemunham para nós que Deus é capaz de nos sustentar até o fim. Que Deus é capaz de sustentar até o fim. Muitas biografias daqueles heróis da fé, você olha e fala assim, mas não faz sentido viver essa vida aqui. Por exemplo, Moisés. Moisés é um grande líder. Um homem que conduziu quase 2 milhões de pessoas num deserto, sem comida, sem água. Qual que é o louro desse homem? Chega na terra prometida. O que acontece? Ele não chega. Ele não chega. Que herói que é esse que não conquista a grande empreitada proposta? Não chega. Por quê? Porque a ideia de Deus em mostrar esses homens é ser um tipo de Jesus. Dá a vida pelo povo, conduz o povo, sustenta o povo. Quando nós olhamos para as pessoas que venceram e são heróis da fé, é nessa proposta. Que é quem sustenta a caminhada e a chegada é o próprio Deus. E aqui, em Romanos, Paulo, fazendo essa dimensão e ampliando essa importância dos escritos antigos, do Antigo Testamento, diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Os feitos dos antigos é para quê? Perseverar e dar bom ânimo. É uma injeção de ânimo ler essas biografias e se inspirar nesses homens e mulheres para mantermos vivo o bastão e a caminhada. Aqui, antes da gente ir para o próximo tópico, eu gostaria que nós pensássemos que uma das melhores maneiras de desenvolver a perseverança é permanecer encorajado e conhecer, de fato, homens e mulheres que não só os heróis da fé, mas a nossa vida. Eu te faço uma pergunta: quem é um vencedor na fé para você que te inspira? Quem é aquela pessoa que te fez um convite, que você lembra todas as vezes que vem, nossa, eu queria tanto ter a fé do fulano de tal, eu queria orar tanto como aquela pessoa. E pensando nisso, nesse avançar e olhar para os vencedores, eu me lembrei do senhor Antônio, a gente chamava de senhor Tonzinho, da minha infância, um homem que era o diácono, ele ia de bicicleta. Ele era o primeiro a chegar e abrir a igreja e o último a sair. Ele era de uma simplicidade tremenda. E a gente sempre brincava com o senhor Tonzinho porque ele falava palavras engraçadas, palavras difíceis, né? Imagina um sotaque mineiro carregado, aquele homem que chegava da bicicleta, às vezes ia direto com as suas botinas sujas do trabalho. E aí um dia o senhor Tonzinho, ele ficava sempre no final, ele era um diácono no fundo, sempre atento, mas no momento do louvor ele gostava de chegar um pouquinho mais para frente e ele cantava de olhos fechados. E aquilo me chamava tanta atenção. Eu criança, eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, por que o senhor Tonzinho está cantando de olho fechado? Meu pai falou uma frase que me impactou e me fez olhar aquele homem de outra forma. Mateus, é porque a canção que ele está cantando, ele conhece o Jesus da canção. E Jesus da canção é o amigo pessoal do senhor Tonzinho. Por isso que ele canta de olho fechado, ele não precisa olhar para nada, porque ele sente Jesus. É esse tipo de vencedor que nós temos que inspirar, porque ele se inspira em Cristo. E aqui, no texto, tem alguns heróis que eu queria pensar e destacar. Se você está tendo problemas familiares, um herói que eu te recomendo a você olhar lá no capítulo 11 é José. José teve muitos problemas com os irmãos dele, com a família em geral. Está com problema? Leia a biografia de José.
Se você está trabalhando demais ou acha que você está engajado num trabalho difícil demais a ser feito, uma liderança, aí eu tenho que liderar um projeto, uma equipe, cara, está difícil, eu não consigo. Onde eu me inspiro, onde que eu consigo olhar para esses heróis que estão avançando? Olhe para a fé de Moisés. Aquele homem passou por poucas e boas para liderar. Um grande líder. Um líder que foi capaz de levar e conduzir um povo rebelde. Se você está com um sentimento de vingança no seu coração, ou magoado, chateado com alguém, e precisa liberar perdão, ou vingar, está querendo vingar, leia o exemplo de um herói da fé chamado Davi, da forma que ele tratou o seu próprio filho, Saul. Um exemplo muito importante a ser notado. Olhe para esses heróis para avançar em rumo a essa caminhada, essa maratona que Cristo nos propõe. Esses vencedores nos ajudam a caminhar. Mas você olhou agora e viu os vencedores. Como atleta, você tem algo muito importante a ser feito também. Você olha, se inspira em outros atletas, outros vencedores. Mas você tem que olhar para você mesmo. Existe uma grande estratégia. Você tem que ter um bom condicionamento físico, atleta, seus desempenhos. Olhe para você mesmo. Olha só o que o autor diz lá na parte B do versículo 1. Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Olhar para nós, entender qual que é o peso, o que está nos impedindo, talvez seja um grande desafio. Não sei se vocês já notaram, alguém te falou assim, você precisa mudar em tal área da sua vida, está tão claro. Por que você não faz diferente? E aquilo para você não faz sentido nenhum, porque você não consegue se enxergar naquela condição. Porque o exercício de olhar para si mesmo e o que mudar é um grande desafio. O atleta, para caminhar, para correr, para avançar, ele tem que olhar para os seus números, o seu desempenho, para entender. Então, se nós olhamos para os vencedores, agora a gente tem que olhar para nós mesmos. Quais são as grandes dificuldades para eu avançar? O que eu preciso mudar? Como eu vou para avançar? O que eu faço? O autor do Hebreus foi bem claro em apontar duas coisas distintas. E às vezes nós associamos o peso e o pecado. Eu gostaria de mostrar essa distinção através desse grande homem, João Calvino, reformador. Ele fala, fazendo a primeira distinção de todo o peso, ele fala assim: deparamos com todo gênero de cargas que nos atrasam, embaraçam a nossa corrida espiritual. Ou seja, o apego a essa presente vida, os deleites que o mundo proporciona, os apetites da carne, as preocupações terrenas, as riquezas e as honras, bem como outras coisas desse gênero. O que Calvino está falando aqui? O que as Escrituras nos propõem? A ideia do peso. O peso não necessariamente é pecado, tá? O peso aqui não é pecado. O que é o peso? Sua jornada de trabalho, sua carga de ansiedade, o seu desempenho, a sua cobrança, a sua culpa. Como você lida com as coisas? Eu tenho que ver minha carreira. Eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que mudar de carro. Eu tenho que dobrar minha carga horária porque eu preciso de hora extra. É esse peso que o autor está falando. Isso certamente é um grande mal do nosso século. E isso interfere diretamente na sua vida espiritual. Mateus, mas eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu tenho uma carreira. Isso tem atrapalhado o nosso avanço na carreira proposta. O peso que nós mesmos colocamos sobre nós. Peso invisível, mas que tem afastado nós da caminhada e está só atrasando e nós temos enfraquecido. Qual que é o peso
que você tem carregado? Você está se sentindo sobrecarregado? Melhor, deixa eu refazer a pergunta. Qual foi a última vez que você não se sentiu sobrecarregado? Qual foi a última vez que você não se sentiu sobrecarregado? Nós conversamos com as pessoas e as pessoas estão cansadas demais. Eu não consigo, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, mas tem a conta, o imposto. Meu filho tem que trocar de escola, tem que mudar de escola, o outro ano, a faculdade do meu filho. Minha vida, meu casamento. Meus irmãos, estamos carregando fardos pesadíssimos por um grande e único problema, porque nós achamos que essa caminhada é única e nós estamos fazendo ela sozinha. Mas o meu mestre mandou falar para vocês: vinde a mim, todos que estáis carregados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A caminhada faz sentido quando a gente coloca nossos fardos sobre Cristo. E esse peso, talvez nem é pecado. Você é um homem, uma mulher de Deus. Sei que você luta contra o pecado. Mas talvez você está cansado e esgotado, porque você não sabe entregar até aquilo que você acha que é necessário. Jogue isso na cruz e confie em Cristo. Mas tem uma segunda coisa que nos impede a nós olharmos para nós mesmos. É a sobrecarga, o peso, mas aqui sim, o pecado. Pecado. E aí Calvino, comentando esse texto, ele fala: temos aqui a carga mais pesada a embaraçar-nos. O autor não está se referindo a pecados externos. Entendam, ele não está pontuando o autor aqui como Paulo faz em outras cartas, como Coríntios, que é a fofoca, a briga, a discordância, a falta de unidade. Ele não está falando desse tipo de pecado. Ele está falando o quê? É o pecado da consciência, é o pecado original. Nem os pecados atuais, e sim a própria fonte do pecado, ou seja, a concupiscência que de tal forma se possa de todos nós, que nos sentimos fechados de dentro das suas redes. Aqui é a nossa condição natural. Aqui é a nossa condição, é o nosso estado de pecadores. Isso aqui só muda se nós pedirmos perdão para Jesus. Nós já nascemos em pecado. O pecado aqui, ele nos atrapalha, porque ele vem embaçando as nossas lentes. Ele pesa sobre nós todos os dias, com doenças, com inclinação do nosso coração para as escolhas. Aqui é o pecado original. Lá do Éden, do jardim, quando Adão e Eva escolhem desobedecer. Porque queria o quê? Autonomia. Queria correr sozinho. Quando nós queremos autonomia e correr sozinho, nasce uma nova condição para a humanidade. Pecadores, limitados. As redes do pecado nos abraçam. E tudo que a gente vai fazer está quebrado, está distorcido. A gente precisa refazer isso. E é somente em Jesus. Então aqui a distinção é clara. Quando nós olhamos para nós, é o sobrepeso das nossas cargas emocionais, tudo que nós colocamos sob peso, e de forma essencial e especial, o pecado. O pecado. E aqui, nós podemos ver que Calvino foi cirúrgico em apontar para o pecado original, para a nossa condição, porque é isso que nós somos. Talvez o grande pecado daquele povo ali de Hebreus é não sentirem que eles foram transformados, que eles estavam acompanhados pelo próprio Cristo. Eles pensavam que eles estavam caminhando sozinhos, porque retroceder era mais fácil. E o pecado nos torna céticos, o pecado nos torna insensíveis. Mas aí o pecado, ele para em Jesus Cristo porque é pela fé. E aí no capítulo 11 fala exatamente nisso. Se um dia você quiser grifar no seu capítulo 11, a expressão pela fé,
é usada pelo menos 21 vezes aqui, para mostrar que esse peso, ele quebra, o agrilhão é quebrado, a corrente é quebrada pela fé em Cristo. Você se rompe disso. É como aquele corredor que está com obstáculo e agora está sem obstáculos, por Cristo Jesus. Vocês, nesse exato momento, conseguem enumerar quais são as cargas que vocês carregam? Vocês conseguem dar nome nessa sobrecarga? Hoje é dia de entregar isso nos pés da cruz. Você consegue pensar nisso agora? Quais são as cargas que têm te impedido de avançar? Nomeie aí no seu coração. Nomeie em oração no seu coração. Entregue isso para Cristo. Se liberte desse agrilhão. O terceiro e última ação que nos auxiliará a esse avanço de forma especial, o autor faz questão de fechar aqui. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Olha o que o autor diz, no versículo 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, concluindo, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se fadiguem. É interessante que no término aqui, e voltando no capítulo 11, o autor não coloca e não aponta Jesus como um herói da fé. Por quê? Jesus tem um reconhecimento especial, lembra? É Ele que é dono dessa maratona, é Ele que é dono da fé, Ele que é o autor da fé, Ele está acima. Então ele conclui falando assim, olhe para Cristo, o que Cristo fez por vocês, lembrem, revisitem o seu coração, revisitem sua memória, o que Jesus fez. E é tão interessante que aqui o autor faz a questão de pincelar e falar assim, Jesus morreu pela alegria de vocês, vocês perderam o brilho. Meus irmãos, quantas vezes eu me senti triste, e aí quando eu leio esse texto é uma pancada no meu coração, porque as Escrituras nos dizem que Jesus morreu para nos propor alegria. A tristeza ofusca o que Cristo fez na cruz, pela alegria que é proposta. Todas as vezes que você se sentir cansado, triste, abalado, eu convido você a ler Hebreus 12, 2. É pela alegria que foi proposta para nós. O povo de Deus é um povo feliz, porque independente das tempestades, das tristezas, das tribulações, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. E um comentarista faz um apontamento muito cirúrgico também aqui, que é o Fritz. Ele fala assim, na vida espiritual vale a lei. O que miramos ganha poder sobre nós. É interessante que isso às vezes é distorcido, pela sociedade. Nós falamos, tem alguns mantras por aí que se você falar aquilo que você deseja, você vai ganhar. Tem algumas coisas assim. Mas ele está fazendo isso agora de forma espiritual. O que miramos ganha poder sobre nós. Quando nos deixamos aprisionar pelas preocupações e dificuldades do cotidiano, nossa vida de fé perderá a alegria. Olha que impactante isso. O olhar para as ondas fez com que Pedro desanimasse e afundasse. Levantar os olhos para Jesus significa contar com a realidade do Deus invisível. Quando você olha para Jesus Cristo, aquilo que é empecilho, aquilo que é peso, aquilo que te traz tristeza, tem que tomar seu coração de euforia, porque Cristo redime, inclusive, a nossa tristeza. Ele propõe uma alegria que nós não conseguimos dimensionar. E aqui é interessante, que ele fala e aponta duas coisas que Jesus é. Ele fala que Jesus é o autor da fé, aquele que cria a fé. Olha que interessante isso. Gente,
é como se vocês ganhassem, como se nós ganhássemos um grande presente de Jesus. Até para desembaraçar esse presente, soltar o laço, nós precisamos de Jesus. Você ganha um presente lindo, maravilhoso, mas você não tem condição de abrir. A fé é exatamente isso. Jesus te dá o presente da graça e você não consegue sequer desatar. É isso que ele está falando. O autor da fé é o próprio Cristo. Mas ele não só é o autor, ele é consumador. O que é o consumador? Nós temos uma doutrina bem forte em nosso meio, que é a perseverança dos santos. Não somos nós que perseveramos, meus irmãos. Quem é? O próprio Cristo. É Ele que te dá a fé e Ele que te dá condições de completar a carreira. Isso é fundamental na nossa caminhada cristã. A nossa fé não é um troféu nosso. É mérito de Jesus, inclusive, quando você tem fé para tomar uma decisão. Isso vem de Jesus. Não é meu, não é seu. Ele é autor. Ele que cria e Ele que consuma a fé, que é algo que nós temos mais precioso em nossas vidas. E aqui, quando Jesus nos cura, Jesus é a cura, por quê? Quando nós olhamos para Jesus agora, como atletas, olhamos para os vencedores, olhamos para nós mesmos e olhamos para Jesus, me veio à mente também naquele texto, lá em Números 21, do 4 ao 9, e João 3, 14 a 16, que mostra que Jesus é aquele que lá no deserto, a mesma simbologia, que quando o povo começou a desobedecer, começou a se revoltar, as cobras veio e picaram eles, e é construída uma serpente colocada e erguida numa haste. Aquele povo que olhou para aquela haste, foi curado. E aí o próprio Jesus vem em João 3 e fala, eu sou como aquela serpente que foi erguida e trouxe a cura para vocês. Jesus é exatamente a cura para a nossa caminhada. Se tem peso, se tem pecado, nós olhamos para Cristo e Cristo desfaz. Jesus encontra-se numa posição tão elevada que Ele dá a sua vida de forma voluntária. Ele desceu no nosso nível, na nossa condição, a fim de nos encorajar-nos através do seu próprio exemplo. O corredor dessa maratona por excelência que avançou foi o próprio Cristo. Ele veio aqui e fez isso por nós. Ele sabe muito bem o que a gente passa. A nossa fé hoje, pós-Cristo, os nossos antepassados apontavam para o futuro em Cristo. E hoje nós caminhamos olhando para a cruz. É um contrassenso. Mateus, mas como que avança olhando para trás? Porque nós avançamos olhando para a cruz. Jesus é nossa bendita convergência. Quando nós convergimos para Cristo, que alegria. E como você pode olhar para Jesus hoje? De forma bem prática. Entenda e veja Jesus como uma pessoa viva. O que nós fazemos com pessoas? Agradamos, conversamos, estabelecemos relacionamento. Como nós tratamos Jesus muitas vezes em nossa vida? Como uma força sobrenatural, invisível. Muda toda a nossa experiência quando nós olhamos para Jesus como uma pessoa. E Jesus é uma pessoa viva e que venceu a morte. Me lembro muito claramente também, olhando para Jesus e no relacionamento que nós temos com Cristo. Semana da Páscoa, tinha um evento no meu bairro, que passava um filme de Páscoa e fechava a rua. E um dia a minha igreja ficou responsável para fazer esse evento. Eles fecharam o filme que estava em cartaz, A Paixão de Cristo. Eu lembro que a minha avó fez, o pessoal fez um mutirão, tirou os bancos da igreja, colocou na rua. Vamos ver Paixão de Cristo em plena Páscoa. Começamos a ver a Paixão de Cristo, chegou a cena da cruz, da crucificação. E minha avó, minha avó não, começou a chicotear Jesus, bater em Jesus, e minha avó não queria assistir. E ela estava sentindo as dores de Jesus Cristo ali. Não, mas não faz isso com o meu mestre. Ela estava... E depois, quando eu vi aquela cena, ela falou assim, Mateus, no filme foi 3 minutos, e isso me impactou tanto. Imagina que na narrativa bíblica, Jesus sofreu das 9 da manhã até as 3 da tarde. E aquele sentir da minha avó do sofrimento de Jesus me fez perceber
que a dor dele tem que me constranger. Quando eu olho para a cruz e eu não me sensibilizo com o que Jesus fez na cruz, eu não consigo avançar em nada. Consigo avançar em nada. E todas as vezes que eu peco, eu estou falando assim, Jesus, você morreu na cruz, mas tudo bem, eu vou pecar aqui porque eu preciso, é importante para mim. E aquela sensibilidade da minha avó em sofrer as dores de Jesus num filme, me mostrou que Cristo está vivo. E quando Ele vence a morte, é para nós avançarmos. E eu preciso avançar, sabendo que Jesus é vivo e real e está aqui em nosso meio. E Ele nos acompanha em todo e qualquer desafio. Na maratona, quando você estiver sentindo cansado, fadigado, como a Hendrickson, lá a gente viu lá no início. Lembre que Jesus é um amigo vivo e está disposto a te carregar até o fim. Ele não vai te abandonar. Porque Ele é o autor e consumador da própria fé. Para nós avançarmos, olhe para os vencedores. Olhe para aquilo que tem te causado peso, pecado. Mas, sobretudo, olhem para Cristo Jesus. Olhem para Cristo por aquilo que Ele fez por nós e trouxe sentido para as nossas vidas. Somente em Cristo nós temos condição de vencer essa maratona. Convido agora a equipe de louvor para cantarmos uma canção que fala que em Cristo eu posso permanecer. Só em Cristo eu posso confiar. Ele veio como bebê, cresceu, morreu, mas está vivo. E hoje eu avanço, porque Cristo me dá condições de avançar e vencer essa maratona da fé. Que Deus assim nos sustente, nos abençoe, e que você avance em tudo que for fazer.